você foi diagnosticado com câncer. O médico oncologista, ele avaliou o seu tumor, ele estudou o seu perfil genético e identificou qual que é o tratamento certo para você. Você liga para o plano, aquele que você provavelmente pagou religiosamente as mensalidades e que quase nunca utilizou, e escuta um não como resposta. Porque esse medicamento para a operadora, ele simplesmente não tem cobertura. Se você ou alguém que você ama está enfrentando essa situação de negativa do plano de saúde para tratamento do câncer, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar que muitas das vezes isso pode ser ilegal e você pode resolver a situação o mais rápido do que você imagina. Eu sou Adriane Oliveira, advogada, especialista em direito da saúde, e antes de mais nada eu quero reconhecer esse peso que você ou seu ente querido está vivendo. Receber um diagnóstico de um câncer já é devastador. Ter que brigar contra o plano é mais injusto ainda. E você não deveria precisar fazer isso sozinho. Aqui no meu canal, eu transformo orientação jurídica em orientação prática, porque saúde é um direito, não um privilégio. Eu vou te dizer algo que os planos nunca são capazes de admitirem abertamente. A negativa, muitas das vezes, ela é estratégica. Imunoterapia, terapia-alvo, cirurgia robótica são tratamentos que custam anualmente milhares de reais para os planos de saúde. Enquanto isso, as operadoras lucraram 24,4 bilhões de reais em 2025. Isso mostra que as negativas de tratamentos oncológicos não é um erro de sistema, mas sim uma das formas das operadoras continuarem lucrando mais. Isso porque a ANS ela registra todos os anos que a negativa de tratamentos é uma das categorias mais reclamadas pelos beneficiários de planos de saúde. E isso não é uma coincidência. E a justiça está aí exatamente para corrigir esse desequilíbrio. E eu vou te mostrar aqui 2 argumentos que os planos de saúde usam para negarem tratamentos oncológicos, e eu vou te ensinar como desconstruir cada um. Argumento 1. Esse medicamento é de uso domiciliar. Não temos obrigação de cobrir. De fato, a lei de plano de saúde, ela veda a cobertura de medicamentos domiciliares por planos de saúde. Acontece é que a cobertura daqueles medicamentos antineoplásicos, ou seja, exatamente aqueles medicamentos para pacientes com câncer, é uma exceção a essa norma. Isso significa que sim, as operadoras elas são obrigadas a custearem medicamentos de uso domiciliar para pacientes com câncer. Argumento 2. Esse medicamento ele é off-label e, portanto, ele é experimental. Olha, esse é um tipo de explicação dos planos de saúde que é bastante equivocado, principalmente quando o paciente ele precisa de uma imunoterapia ou uma terapia-alvo. E é importante que você saiba que o medicamento off-label não significa que ele não tem registro na Anvisa, mas sim significa que existe registro para uma indicação diferente, o que é muito diferente daquele medicamento experimental, que ainda não existe qualquer regulação sanitária para esse medicamento, porque provavelmente ele ainda está em fases de testes. Não existem aí evidências científicas sólidas para esse tratamento. E, infelizmente, os planos de saúde, eles acabam usando essa informação equivocada exatamente para confundir o judiciário nessa situação. Então, quando chega um caso desses aqui no meu escritório, eu faço 2 perguntas para o paciente. A primeira é se tem registro na Anvisa e a segunda é se está no rol da ANS. E essa última pergunta é muito importante, porque muitas das vezes o plano de saúde, quando ele diz que determinado tipo de tratamento ele não está no rol da ANS, pode inicialmente até parecer definitivo, mas muitas das vezes não é. Isso porque recentemente o Supremo Tribunal Federal ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade de número 7265 para tratar aí de quais critérios o beneficiário ele precisa cumprir para que ele possa ter acesso a tratamentos que não estão no rol da ANS. Isso significa basicamente que se o beneficiário ele tem a prescrição para um determinado tipo de tratamento de saúde, esse tratamento ele tem registro na Anvisa e não existe na lista do rol da ANS outro substituto terapêutico eficaz, o plano de saúde ele é sim obrigado a custear esse tratamento, ainda que ele não esteja no rol da ANS. Então, se esse conteúdo está sendo útil para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu posto conteúdo para falar sobre os seus direitos no plano de saúde.
Eu vou aqui te contar um caso de um cliente meu que ele foi diagnosticado com um câncer de pulmão e recebeu a negativa do plano de saúde de que não iria custear o tratamento com um medicamento chamado nivolumab. Ele custava aí em torno de uns R$50 mil por mês, porque no entender do plano de saúde, o tipo específico do câncer de pulmão se tratava aí de um tratamento off-label. E no entender dele, o fato de ser off-label, ele seria experimental. E, consequentemente, a gente entrou com uma ação judicial, pediu uma liminar, explicando para o juiz que não era um medicamento off-label, não era um medicamento experimental, no entender do plano de saúde. Passados aí 48 horas, a gente conseguiu essa liminar, exigiu que o plano de saúde custeasse, no prazo de 24 horas, esse medicamento. O meu cliente ele conseguiu iniciar o tratamento para o câncer com o medicamento que foi prescrito pelo médico. É óbvio que cada caso ele precisa ser analisado pelo advogado para que ele faça valer o direito à saúde do paciente o mais rápido possível. E se você ficou nesse vídeo até o final, eu vou te explicar agora o que fazer diante de uma negativa do plano de saúde no custeio do tratamento para o câncer. Primeiro passo, peça a negativa para o plano de saúde. Essa negativa expressa, ela pode ser através de um e-mail, de uma carta, de uma mensagem de WhatsApp, ou até mesmo registrar que você solicitou ao plano de saúde a cobertura desse tratamento e o plano de saúde ele simplesmente te ignorou por semanas. Segundo, peça para o seu médico para que ele faça um relatório bem detalhado, colocando aí o diagnóstico do paciente e qual que é o tratamento que ele entende que é o mais adequado para esse paciente. Inclusive, colocando aí a informação de urgência e emergência, quais os riscos desse paciente ele sofreria caso ele demorasse para iniciar esse tratamento para o câncer. E por último, não espere. Se você está passando por uma situação como essa ou um ente querido, não deixe de procurar um advogado que é especialista em direito da saúde para que ele entre com uma ação judicial cabível o mais rápido possível.